Oi, olha quem tá vivo. Oi, gente, voltando aqui no canal pra conversar com vocês, né, pra gente falar um pouquinho das coisas desse ano. Eu dei uma sumida, eu sei disso, né, enfim. Eu falo como se eu fosse famoso, não sou. Mas é aquilo, tem 200 pessoas me assistindo, são 200 pessoas que são meus amigos e tal. Eu não posso sumir assim sem dar explicações. Meus amigos ficariam com raiva de mim se eu fizesse isso. Mas, enfim. Gente, estou gravando esse vídeo, vai ser uma grande conversa aqui, né? Vamos aqui pro nosso papo de terapia. Então, por favor, não me deixem falando sozinhos. Comentem aqui também as loucuras que vierem à cabeça de vocês, os pensamentos, as coisas. Não tem um ponto final esse vídeo, é mais para deixar aberto as coisas aqui pro canal, para que a gente possa conversar, né, em outros vlogs futuramente. Uma coisa, eu comprei esse microfone vagabundo. Eu comprei esse microfone assim, vagabundinho, ele provavelmente não presta, né? Na verdade, eu já vi gravando com ele, eu achei uma porcaria. Mas eu queria saber de vocês, eu também vou tentar gravar esse vídeo com esse coisinha aqui. Agora eu tô sem o microfone, tá? Ele não tá funcionando, eu não liguei ele. Mas dá pra ver que tem um eco muito grande, e talvez com ele esse eco diminua, porque onde eu tô gravando é meio ruim. Enfim, aqui o ambiente, ele... Vocês conseguem ver, não tem muita coisa. Ignorem as roupas que estão ali, porque, enfim, eu tô tirando pra lavar algumas coisas. Mas esse escritóriozinho aqui, ele tem muito eco, né? O meu quarto inteiro tem muito eco. Então, eu gravei meio que pra tentar tirar isso e pra ficar gravando com barulho também que o povo faz, porque ele dá uma abafada também nesse barulho. Eu acho, né? Não é muito. Então, assim, me digam se vocês preferem sem ele ou com ele. Tá? Então agora eu vou colocar ele pra vocês verem como é que fica, e aí eu vou gravar o resto do vídeo com ele. Pronto, o microfone está colocado, espero que não esteja uma bosta. Eu tô com aqui o ventilador ligado, então não sei se tá indo um barulho de vento aqui, eu vou até virar ele um pouquinho pro lado, né, pra ter certeza. Provavelmente eu vou fazer um pós-tratamento. Esse barulho, gente, de coisa rangendo é minha cadeira, tá? Essa cadeira aqui tá muito velha. Mas enfim, vou tentar fazer alguma coisa para deixar um pouco menos ruim, né, esse negócio aqui. Mas espero que esteja bom, porque eu não queria ter gastado dinheiro à toa. Foi super baratinho, gente, mas ainda assim, né, não tô podendo gastar dinheiro à toa. Foi assim, eu não vou nem mostrar. Tá, mas eu dei uma sumida, né, olha só. E eu vou ser bem sincero com vocês, gente. Crises existenciais, hein? Crises existenciais. Eu tô perto de me formar. Eba! Falta pouquíssimas matérias para me conseguir me formar, e com isso vem muitas coisas na nossa cabeça. Além disso, né, tive problemas familiares que eu não vou falar porque eu não quero expor ninguém, mas eu tive problemas pessoais, assim, dentro da família, que esses problemas aconteceram bem no final do ano, e aí é meio foda porque você começa o ano já com um problema e é muito ruim, sabe? Isso quebra aquela magia, aquele espírito de, nossa, ano novo, renovação, um novo ciclo. Não foi, sabe? Não foi pra mim. E eu fiquei meio tipo, ai, que bosta. Então, assim, não vou chegar aqui e falar, nossa, gente, não, foi preguiça. Foi um pouco também de preguiça, mas eu acho que é uma questão de desânimo mesmo. E várias outras coisas que a gente vai conversar aqui no vídeo. Então esse ano eu já comecei meio assim, não ligando para as coisas, sabe? Meio blasé das ideias. Eu queria muito ter planejado o meu ano desde o começo, sabe? Eu vim planejar ir lá em janeiro mesmo. Eu queria ter gravado um vídeo em janeiro, postado para vocês, mostrando como eu queria fazer minha organização. Só que enquanto eu organizava as coisas, eu tava tão sem saco, tão desanimado, tão tipo, ai, pra quê, né? Pra que fazer essa organização toda se a vida simplesmente acontece? E aí eu tava nesse estado meio blasé mesmo, gente, porque é muita coisa. Eu acho que vão acontecendo várias coisas, a gente vai tendo cada vez mais responsabilidade. Responsabilidades que às vezes nem é nossa, mas a gente acaba tomando para si, porque, enfim, você tá inserido ali no meio, né, das coisas. E às vezes as pessoas, elas tomam atitudes que afetam você, mas elas estão nem aí você fica, tipo, tendo que lidar com essas coisas também. Mas é isso, eu queria ter começado o ano super bem. Eu gosto muito do começo do ano dessa época, porque eu gosto muito desse espírito de, tipo, recomeçar. Apesar de que cada ano que passa eu tenho menos esse sentimento, porque eu sei que as coisas que a gente constrói ao longo do tempo é muito mais um processo do que realmente, tipo, não, bateu meia-noite, as coisas vão zerar, sabe? É importante ter esse sentimento de nova chance, de um novo ciclo começando na nossa vida, mas também entender
que as coisas elas vão acontecendo com o tempo, sabe? É o processo que leva a gente a algum caminho. A gente viver, né, o agora, não simplesmente num futuro, ou tipo, nossa, você melhora agora, tudo mais. Você não quebra hábitos que você tem da sua vida inteira, ou boa parte dela, em um único dia, sabe? E você ficar caindo nisso vai te fazer também se frustrar muito consigo mesmo. Tava meio desanimado no começo do ano, também tinha muita coisa para me processar, né? Como eu falei, eu tô quase me formando, então a gente entra também numa crise ali de identidade, numa crise de, uau, meu Deus. Eu, pelo menos, entrei numa crise muito doida de pensar sobre a minha própria identidade, porque eu, desde quando eu me conheço, eu estou estudando, gente. Eu acho que eu sou várias outras coisas, eu tenho várias outras coisas na minha vida, mas uma parte muito importante que eu não consigo lembrar de nenhum momento na minha vida que eu não estivesse estudando. E aí, quando você está prestes a sair da graduação, né, você vai para o mestrado, só que é aquilo, nada garante de que eu vou passar no mestrado. E eu não estou, nossa, jogando praga em mim ou desacreditado em mim, eu sei que eu tenho capacidade das coisas, mas as coisas acontecem, gente. Nem sempre também a gente pode contar que, tipo, nossa, isso vai acontecer, sabe? E eu sou o tipo de pessoa, tá? Assim, eu sou esse tipo de pessoa, não precisa ser assim, você pode discordar de mim, tá tudo bem. Mas eu sou o tipo de pessoa que pensa assim no e se não der certo? Eu sou essa pessoa. Porque eu prefiro me planejar se não der certo. Eu prefiro ter vários outros planos do que simplesmente, tipo, ah, não, eu vou ceder Lulu e vou pensar que já deu certo e é isso que eu não gosto. Eu não me sinto bem dessa forma. Mas eu também não fico pensando, tipo, nossa, eu não vou conseguir. O que eu posso fazer para que eu passe, né? Para que eu aumente minhas chances para conseguir, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa que gosta de ter estratégias para conseguir correr atrás dessas estratégias e ter alguma forma de dar certo. E também eu gosto de me conformar com caso não dê certo, sabe? Eu gosto de pensar sobre isso e falar, ok, se não der certo, tipo, qual é o pior cenário que isso pode acontecer? Eu tenho que tentar mais um semestre, mais um ano? Tipo, isso vai acabar comigo? Não vai. Então, não preciso ter esse medo. Então, eu tava com muitas coisas na cabeça, saí com as minhas amigas no começo do ano, né? Que vocês sabem, elas já estão aqui toda vez nos meus vlogs. Elas já fazem parte desse canal também, né? Então, saí com elas. Eu fui fazer algumas coisas que eu fazia no passado, que era dança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, girou, tchá. Eu fui comer em outros lugares. Conhecer lugares de São Paulo, porque apesar de eu morar aqui há muito tempo, eu não conheço muito São Paulo, né? Uma coisa muito doida que acontece em cidades grandes é a separação geográfica a partir do seu nível social. Isso é uma coisa que as pessoas não... Assim, as pessoas vivem isso, mas algumas não reparam, né? Então, se você é da periferia, você não tem acesso a teatro, a museus, a essas coisas com tanta facilidade quanto quem mora no centro, mora perto de metrôs e trens, assim, né? De um transporte público que realmente funciona, que não sejam só linhas de ônibus, porque querendo ou não, demora muito e você tem que ter dinheiro também para passagem. Então é difícil, gente, é difícil. Eu consigo, né, sair porque eu ainda sou estudante, então eu tenho passe livre, eu tenho essas coisas assim que me ajudam nessa questão de passagem, mas quando eu fico sem o passe livre nas férias, eu vejo quanto é difícil você ter dinheiro, tipo, não é só ir num lugar e gastar, até um lugar que é de graça, que um parque, você vai ter que gastar pelo menos com a passagem. E aí isso segrega as pessoas na cidade. Gente, esse vídeo vai ser uma grande conversa de terapia, tá? Não tem um propósito, ele não tem um fim, então não esperem que eu vou chegar em algum ponto. Eu não vou, vai ser uma salada mista. Mas enfim, né? Com tudo isso na minha cabeça, eu tenho grande sorte de ter amigas e amigos maravilhosos que conseguem conversar comigo e que não me julgam e que a gente conversa sobre esses papos. Eu acho que isso é muito importante. Não só isso, eu também tenho uma rede de apoio familiar muito boa. Eu consigo conversar com a minha mãe sobre essas coisas, apesar dela não entender direito quais são, o que eu quero fazer da minha vida, porque não faz parte do dia a dia dela isso, apesar de eu falar direto para ela, conversar direto, que é isso, gente, você saber de algo não significa que você vivencia isso, sabe, são duas coisas diferentes, mas conversando com eles já ajuda você a esclarecer. Eu sou uma pessoa muito que gosta de falar, né, eu converso muito sozinho porque isso ajuda a colocar as ideias, né, no lugar. E aí eu fui fazer coisas que eu gostava de fazer antigamente, como dançar, né? Então fui fazer uma aula de charme ali no Sesc, foi muito bom. Foi muito gostoso, eu gosto muito de dançar. E pra quem não viu o vídeo no canal que eu falo... Assim, esse vídeo tá como passar em astronomia na USP, mas eu acho que eu vou mudar o título dele, porque eu acho que ele é muito mais sobre a minha trajetória até ali a astronomia, mas eu falo as minhas notas do Enem, se você é novo no canal, se você ainda não viu esse vídeo.
pretende cursar astronomia ou física, recomendo que vocês vejam esse vídeo, porque eu passei primeiro em física, depois transferi para astro, né? E lá eu mostro as minhas notas do Enem. Hoje em dia, provavelmente essas notas estão um pouco desatualizadas, mas dá para ter uma ideia, assim, de quanto mais ou menos você precisa tirar. Mas, enfim, né? É um bom vídeo ainda assim. E lá eu falo sobre quanto eu queria fazer outras coisas. E dança era uma dessas coisas, gente, que eu era apaixonada. Eu ainda sou muito apaixonada. Eu acho lindo quem dança. De verdade, eu fico hipnotizado. Eu acho muito legal. É uma coisa que eu queria voltar a fazer. Mas falta tempo, também precisa de dinheiro, né? Porque você precisa pagar aulas. Tem alguns lugares que dão aulas gratuitas, mas eu gosto de... mas geralmente são aulas, assim, avulsas, não é bem seguir um cronograma mesmo, uma apresentação, é difícil de achar lugares assim, e eu queria, né? E eu também tô com preguiça de procurar. Essa é a verdade. Eu não tenho tanto mais ânimo quanto antes para procurar essas coisas assim de graça. Mas eu fiz muito curso de graça. Mas conversei com a minha amiga, a gente falou bastante sobre essas coisas da vida acadêmica, inclusive vai sair um vídeo, né, sobre justamente questão da gente se achar meio inferior, né? O quanto a graduação ela pega na gente de um jeito muito diferente quando você... que assim, quando a gente está dentro da graduação, eu e as meninas, a gente já falou disso também num vídeo aqui, sobre o quanto o ambiente da graduação é tóxico, né, nas exatas. Eu não sei se só nas exatas isso, né, mas é onde a gente tem a vivência. E você vê o ambiente de competição das pessoas, de não mostrar que não sabe. A gente entra na graduação achando que todo mundo sabe de tudo, porque as pessoas parecem realmente que sabem das coisas. Mas quando você vai ver, não é bem assim. Tanto é que essa minha amiga, a gente estava conversando e ela falava, não lembro, nossa, eu não lembro de como deriva tal coisa. Gente, eu não lembro também. Dificilmente alguém lembra, sabe? Porque a gente não usa direto. Você lembra como faz conta de soma, de multiplicação? Porque você passou, sei lá, 7, 8 anos, 9, 10 anos fazendo essas contas. E aí, óbvio que se internaliza. Agora, graduação, você passa, tipo, os 2 primeiros anos fazendo muita integral, muita derivada, porque você precisa, mas depois isso diminui um pouco. Isso depois diminui um pouco porque vão aparecendo outras técnicas mais avançadas, dependendo do trabalho que você faz, você não usa tanto isso, e não que você está aprendendo algo inútil, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, mas é que você acaba não lembrando porque você não fica reforçando aquilo direto, tá? Você não é normal, pelo menos assim, não é necessário você ficar fazendo listas e listas pelo resto da sua vida de cálculo ali na graduação, tá? Você não, a não ser que você vá fazer matemática, mas acho que até lá não é assim que funciona também, tá bom? Então tem isso. Mas falando isso porque, enfim, né? A gente coloca muitas coisas na nossa cabeça, a gente se acha muito menor que os outros, às vezes, a gente se compara demais na graduação e isso mexe com a gente. E aí, a gente estava conversando sobre isso, eu estava falando sobre essa questão da minha iniciação científica, que demorei muito, gente, para conseguir a minha iniciação científica, e eu entrei na graduação com uma expectativa totalmente diferente, eu já sabia o que eu queria, e ainda assim demorou muito para conseguir essas coisas. E tudo isso mexeu muito comigo, porque eu estou prestes a me formar, eu ainda não apresentei nenhuma vez um trabalho meu, né? A minha iniciação científica ela está começando a sair agora, e ela está sendo um processo diferente do que eu imaginei também. A graduação foi totalmente contrário do que eu imaginei. Assim, não que eu achava que eu ia revolucionar as coisas, tá? Porque assim, é normal até. Isso é questão de ingenuidade mesmo. Quando a gente entra na graduação, principalmente física, astronomia, não sei, até biologia, e você quer seguir carreira acadêmica, você entra com um negócio de tipo, esse povo não conseguiu um Nobel, eu vou conseguir, eu consigo, sabe? Você entra meio que assim. Tem gente que verbaliza isso, eu acho mico, mas tem aquele fundinho da sua cabeça que às vezes você pensa isso e fala, poxa, gente, isso nem deve ser tão difícil. Sabe, aquela ingenuidade. Não que eu entrei achando que ia ganhar um Nobel, mas eu entrei sim, tipo, pensando, nossa, vou revolucionar essa área, gente, eu tenho certeza. Ai, ridículo, ridículo. Mas é normal, porque é ingenuidade mesmo, sabe? É uma questão de ingenuidade. Mas foi muito contra as minhas expectativas. Eu reprovei pra caramba, sabe? Na graduação. Eu entrei em física, eu queria chorar todas as aulas. Depois de um tempo eu fui me acostumando, mas ainda assim é muito difícil. Eu sabia que ia ser difícil, mas é muito difícil. E é muito difícil você lidar com as suas expectativas. E o meio acadêmico, ele é muito
sabe? Ele foca muito nisso, ele tem uma pegada muito grande nisso, você tem que ter uma resiliência muito grande. Então, eu tava com muitas expectativas de muita coisa e todas elas sendo quebradas, né? Eu achei que eu ia conseguir fazer iniciação científica logo no começo, porque eu já sabia como fazia iniciação científica, que você tinha que mandar e-mail pro professor, que você tinha que conversar com ele, procurar uma área de pesquisa que você queria que o professor tivesse. Eu sabia, tipo, assim, a teoria por trás, mas a prática é totalmente outra. E o processo de iniciação científica está sendo muito diferente, né? Eu, pelo menos com o meu orientador, é um processo muito mais autônomo do que eu imaginei. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de lidar com a autonomia, gente. É um negócio que me paralisa um pouco. Ter escolhas é um negócio que me paralisa, hein? Me paralisa. Ó, eu preciso de um psicólogo. Mas escolher é uma coisa difícil para mim. E ter essa autonomia toda, né? Eu não sei se eu tô fazendo certo e errado. E eu odeio essa sensação de estar fazendo alguma coisa e eu não sei se eu tô fazendo certo. Só que tem um problema. A carreira científica, ela é toda assim. Olha só que legal, que divertido. Eu não pensei muito bem. Né? Eu sabia das coisas que a carreira científica exigia. Assim, não tudo. Mas eu sabia que era uma carreira difícil, que era uma carreira que demora muito pra gente conseguir ter algum retorno realmente. Eu sabia dessas coisas, que estão pegando também agora, sabe? Surgem novos desejos, a gente muda a nossa cabeça. Já faz 6, 7 anos que eu estou na USP, eu passei por uma pandemia, muita coisa aconteceu ali, e várias outras coisas também me mudaram. Eu não sou a mesma pessoa de quando eu entrei na graduação, sabe? E tudo isso muda, as nossas vontades mudam, as nossas expectativas mudam, o que a gente quer muda. Eu ainda quero, talvez, trabalhar com ciência, eu ainda não tenho certeza, porque eu acho que é mais um medo, né? E foi uma coisa que eu percebi conversando com a minha amiga, foi mais uma questão de medo que eu tava sentindo do que realmente não querer algo, sabe? Porque eu consigo imaginar, eu tenho a possibilidade de sair da carreira acadêmica e, por exemplo, trabalhar com alguma coisa na área de tecnologia, ganhar dinheiro e conseguir, né, construir uma carreira mais estável. Mas isso não me atrai. Eba! Claro que não vai atrair, né? Ai, gente, mas eu não consigo me sentir realizado. Eu não me sinto realizado fazendo isso, sabe? Eu tenho certeza, pelo menos não agora, não por agora. Eu não sinto que eu me sentiria realizado. Ai, gente, eu tenho uma preguiça do meio corporativo. Eu tenho uma preguiça tão grande de entrar em processo seletivo de empresa. Nossa, eu me inscrevi em tanto estágio, mas eu me inscrevi com tanta má vontade, só pensando realmente no dinheiro, que eu não fui chamada para nenhum, sabe? Para nenhum, porque não é o que eu quero. Eu tô muito mais ligado com essa parte de pesquisa, com essa parte de ensino, e eu acho que faz muito parte da minha identidade, sabe? Porque não tem um momento na minha vida que eu não me imagino estudando, que eu não me imagino aprendendo alguma coisa, sabe? A minha vida toda eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou ensinando alguma coisa, e eu acho que isso faz muito parte de mim. E eu gosto muito disso. Eu gosto dessa troca de ensino, de aprendizagem. Eu gosto, apesar dela ser muito difícil. Eu acho que o que tá me pegando é que o desconforto de aprender as coisas novas, ela tá sendo muito maior do que o prazer, sabe? E isso tá me pegando. É isso tudo que tá na minha cabeça. Além disso, né, então, como eu falei, a carreira acadêmica, ela vai te dar frutos muito depois, sabe? Você primeiro tem que fazer uma graduação, que são 4 anos, um mestrado que são 2, doutorado que são mais 4, mas se você for para o doutorado direto, são 5 anos, e aí você faz um pós-doc, ou 2, ou 3, ou até você conseguir uma posição numa universidade, ou em alguma instituição pública, ou até mesmo numa particular, né? E aí, isso demora, gente, demora muito tempo. E eu já tenho, o quê? Meus 26 anos, vou fazer 27. E você vive, por enquanto, que você não consegue realmente uma posição fixa, né? Você não consegue passar no concurso, ou você não é contratado como pesquisador mesmo, ou professor pesquisador. Você vive de bolsa, você vive a partir de pouco, sabe? Porque as bolsas, elas são poucas, elas não tem bolsa para todo mundo, então pode ser que você faça mestrado ou doutorado sem bolsa. Pós-doutorado, tem pós-doutorado que é voluntário também, então assim, se trabalha de graça, e aí você também tem que pensar em questão de publicação. A partir do mestrado, eu não sei se, porque assim, isso varia de área para área, tá? Mas eu acho que mestrado você não é obrigado a fazer publicação, é bom que você faça, mas acho que você não é obrigado, não tenho certeza, mas doutorado eu sei que você é obrigado, sabe? E pós-doc você já é visto como um pesquisador. É uma outra cobrança, você tem que ficar pesquisando, você tem que estar sendo produtivo. E isso é o quê? Produção de artigo, produção de conhecimento. Então é muito doido. É uma carreira que ela vai... Ela é muito ingrata, tá? Ela é muito ingrata, acho que essa é a palavra.
E aí você começa a pensar nisso, porque eu tenho 26 anos e ainda moro com os meus pais, eu acho que assim, não é nenhum demérito aquele negócio da gente estar atrasado na vida. Atrasado pra quê, sabe? Se a linha de chegada é a morte. Ah, pesei o clima. Pesei mesmo. Mas é a realidade, sabe? Porque é isso, você tá correndo tanto pra quê? Pra quê? Se no final das contas todo mundo vai morrer. Sabe? Então não tem por que você correr. Ai, tô atrasado na vida. Da vida de quem? Se a vida é sua. Você tá atrasado nas suas expectativas, talvez. Tudo bem. Mas aí você tem que alinhar suas expectativas e o que você consegue fazer também, né? Tem que pensar nisso aí. É muito ruim esse sentimento de atraso, é muito ruim essa questão de você imaginar a sua vida de uma forma, e aí você vai fazendo escolhas, né, ao longo do tempo, a vida vai acontecendo e essas expectativas elas não vão se concretizando. E aí você precisa pensar se realmente você está na carreira certa, se você está escolhendo certo. Então eu vejo, gente, inclusive esse negócio de tipo, nossa, você tem que escolher a sua carreira no ensino médio, depois que você fizer essa escolha, já era. Não já era não, tá? A escolha que você faz no ensino médio não é uma escolha que você vai pro resto da sua vida. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. E que bom que vai, porque você vai mudar. A pessoa que você é no ensino médio não é a mesma que você vai ser quando entrar na graduação, quando sair dela. Várias coisas podem acontecer. Então, assim, não fiquem tanto com esse peso na consciência de vocês. Vocês vão mudar sim. De alguma forma, em algum aspecto, as coisas vão mudar, vão acontecer. Tá, então tá com tudo isso na minha cabeça, bem, bem bacana, né? Vocês conseguem ver que olha só como essa cabeça é limpa, muitos medos. Tudo isso só porque eu vou me formar, né? Eu vou me formar. E aí, pensando em todas essas coisas que eu quero, né? Que eu queria estar fazendo e que eu não posso ainda, em como a minha vida ela vai ser meio que daqui para frente. Apesar de que a gente consegue dar jeitos, né? Eu acho que eu me apeguei muito ao fato de que não, mas a vida acadêmica é difícil, mas eu consigo dar um jeito nisso, eu consigo dar um jeito naquilo. Realmente, eu acho que sim, eu consigo, mas eu tô disposto, porque vai ser mais difícil do que para outras pessoas, sabe? E eu não tô falando essas coisas para desestimular vocês a fazerem carreira acadêmica quem quer, ou que a astronomia só tem isso, não tem só isso. Eu nem sei, gente, daqui a um tempo pode ser que a gente tenha novos trabalhos na área de astronomia, porque as coisas estão avançando, o Brasil ele pode também começar a desenvolver um programa espacial muito maior do que é hoje em dia, pode começar a fazer parceria com outros programas espaciais e com isso a gente conseguir ter um avanço nessa área. Então, assim, existem possibilidades, sabe? Elas não, eu não estou dizendo que não existe. É só mais uma questão de expectativa mesmo que a gente tem, momento de vida que a gente passa. Então, não é querendo desestimular vocês. E, como eu falei antes, eu não consigo me imaginar não fazer outra coisa. Sabe? Eu não consigo imaginar eu fazendo outra coisa que não carreira acadêmica ainda. É difícil. Eu só estou falando das dificuldades para vocês e de alguns medos que eu tenho agora que eu estou prestes a me formar e entrar no mestrado. Porque é outra fase da minha vida, é uma outra coisa, vão vir outras demandas, são mais 2 anos estudando, então eu estou pensando nisso tudo, tá? Não estou querendo desestimular vocês. Eu não trocaria, eu acho que, pelo menos não por enquanto, eu não trocaria, não faria outra coisa da minha vida. Eu realmente prefiro a área acadêmica, eu prefiro ensino, eu prefiro pesquisa do que realmente outra coisa. Porque, assim, eu escolhi a área acadêmica. Eu nem sei, gente. Eu nem era uma pessoa muito da ciência, sabe? Eu já tentei aprender astrologia, para vocês terem uma ideia. Então, eu gostava da astronomia, gostava da parte científica também, né? Nossa, de descobrir planetas. Eu falava, gente, como esse povo descobriu planetas, sabe? Que incrível. Como as pessoas olham para o céu e conseguem, tipo, ligar as estrelas e saber de constelações, como as pessoas sabem como um sol funciona, como uma estrela funciona. Eu achava tudo isso incrível. Eu olhava para o céu e ainda olho. Nossa, se vocês me verem à noite andando na rua, eu vou estar provavelmente olhando para o céu, tá? Eu vou estar provavelmente olhando para o céu. Em algum momento eu vou olhar para o céu e vou procurar as constelações e ver se eu reconheço alguma delas, porque é uma coisa que me chama muito. Mas me chamava muito mais a parte mística disso tudo. E com o tempo, né, eu conheci um amigo, né, que, enfim, era meu ex-namorado e tudo mais. A gente conversando, ele via muito canais de divulgação científica, ele mostrava esses canais. E com o tempo eu fui vendo, tipo, a beleza dessas coisas, não precisando de uma parte mística, mas o quanto a realidade já é muito mística, sabe? Como as coisas já são, tipo, incríveis, sem você precisar inventar coisas, sem você precisar, tipo, de ter fé nessas coisas, sabe?
você consegue... A ciência já é muito foda. Ela já é muito foda. O quanto a gente consegue saber a partir do real dos nossos sentidos. E tudo isso me chamou muita atenção com o tempo. E eu gostava muito de ensinar. Muito, 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 muito. Nossa, era uma coisa que eu amava conversar com as pessoas, trocar ideia e aprender com elas, ensinar. Nossa, eu achava isso muito legal. Hoje em dia eu tenho menos paciência, assim, não para ensinar, mas para trocar ideia com as pessoas, porque a gente tá num mundo muito polarizado e isso me dá um medo, sabe? Mas eu gostava muito, eu era a pessoa que tava lá conversando com outras pessoas. Tava lá conversando, sei lá, tipo, é que na época não tinha bolsonarista, mas tava lá conversando sobre, tipo, sexualidade com um pessoal que falava umas coisas que você falava, meu Deus, sabe? Eu tava lá, dialogando com eles, falando, ó, vamos conversar sobre isso aí, porque você não pode falar essas coisas, não. Não com essa calma, tá bom? Porque eu não era calmo, eu era uma pessoa bem insuportável, mas também não chegava dando um soco, né? Quando eu via que a pessoa queria aprender, eu conversava com ela. Mas eu gostava muito de ensinar, e eu gosto ainda muito de ensinar. E eu acho que a carreira científica, o único problema de eu ter escolhido astronomia, eu acho que eu teria gostado muito mais se eu tivesse ido para biologia, no sentido de você conseguir ver as coisas mais cedo. Na biologia, eu sinto que as coisas, você consegue pesquisar e você vê resultados da sua pesquisa mais cedo. Na astronomia, isso não é tão verdade e você não vê um impacto direto da sua pesquisa na sociedade. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou sobre a questão de, tipo, não lembro direito a pergunta, mas eu tenho anotado aqui sobre a questão dos impactos, tipo, o que a astronomia tem de importante para a sociedade. Eu sei que a pessoa apagou o comentário porque talvez tenha achado que a pergunta dela não foi pertinente ou que é ofensiva, e não é de forma alguma. A gente tem que realmente se questionar, porque, querendo ou não, a astronomia, ela até que come bastante dinheiro, mas comparada a outras coisas, não é tanto quanto a gente imagina. Por exemplo, gasto muito mais dinheiro investindo em guerras do que em ciência e do que em astronomia, para vocês terem ideia, então, sabe? E a astronomia, ela desenvolve muita tecnologia, sabe? Com o avanço da astronomia, você também avança muito em questão de tecnologia que vem como retorno para a sociedade. Mas é uma pergunta importante que eu queria focar depois, né, com isso, porque eu queria trazer dados reais para vocês verem, porque realmente é uma coisa que eu escolhi para mim, a astronomia, e tem esse lado de que você não vai ver os frutos dela para a sociedade tão cedo. E se você é uma pessoa que se move por isso, né, por você ver os seus frutos, o que você está fazendo, você vê que aquilo ali está repercutindo efeito na sociedade, e você quer ver esses efeitos, a astronomia talvez não seja para você, porque às vezes você idealiza uma pesquisa que agora a gente não tem a tecnologia para isso, sabe? Então, por exemplo, Einstein morreu sem saber que... Eu não tenho certeza dessa informação, tá? Mas eu vou dizer ela. Mas eu acho que é verdade. Que, por exemplo, se eu não me engano, Einstein não viu eu acho que ele não sabia que se realmente existiam buracos negros, apesar da teoria dele prever buracos negros, sabe? Eu não sei se ele... a prova de que existia eu vi muito depois. Se eu não me engano, gente. Eu espero que esteja certo. É isso, às vezes você vai criar uma teoria ou você vai fazer parte de uma pesquisa que só vai ser comprovada ou que você vai ter provas daquilo muito depois. Habitabilidade mesmo, eu posso estar trabalhando com astrobiologia, mas pode ser que eu nunca veja a humanidade descobrir vida fora da Terra. Então, tem essa questão também. Então, tudo isso a gente pensa enquanto carreira, né, o que a gente quer fazer da vida, e são coisas complicadas para se decidir quando você não está inserido nesse meio, quando não faz parte da sua realidade essas coisas, sabe? Porque é isso, eu sabia, eu tinha uma ideia de como eram as coisas, mas eu não vivenciava isso, e para mim era tudo muito um sonho. A graduação era um sonho, a vida acadêmica ainda é um sonho, porque eu não cheguei lá ainda, então é tudo muito no campo das ideias, sabe? E agora eu tô começando a construir a minha carreira, eu tô começando a fazer as coisas, a minha iniciação científica, eu tenho uma liberdade muito grande e eu preciso ter uma autonomia muito maior ainda, que coisa que eu ainda não tenho e que me dá muito medo, sabe? E eu acho que era isso que eu estava sentindo, e conversar com as minhas amigas foi uma das coisas que me ajudou a botar isso em perspectiva. Fazer FUVEST aqui ia passar por um portador de diploma. Só que não tem vaga no cinema porque ninguém desiste, né? Sabe o que você fazer? Aquela educomunicação. O ruim é que você vai ter que estudar alguns aspectos de pedagogia, né? Não tem problema, eu amo. Mas tem muita matéria de mexer em câmera, edição. Faz sentido. Eu tenho um amigo lá que tá fazendo. Parece legal. Mas é isso, eu não consigo... Mas apesar de todas essas dificuldades, eu não consigo me ver fazendo outras coisas, sabe? Eu amo dança, amo teatro,
amo artes no geral, eu quase fui para a área das artes, assim, porque eu realmente gosto muito, eu admiro muito quem vai. Mas não é uma coisa que eu tenho muito coragem de seguir. Os desafios que eu vi para seguir nessa carreira artística, eu senti na época que eram muito maiores do que o que eu poderia querer superá-los. Na carreira acadêmica, não. Eu queria mais... Eu acho que era uma coisa que eu olhava e falava, ok, mesmo com todas essas dificuldades, é algo que eu quero, é algo que eu gostaria de seguir na minha vida, sabe? E a gente precisa sustentar essas ideias, a gente precisa sustentar as nossas escolhas, não para sempre. Existem momentos que vão ser postos à prova, que você vai ter que pensar sobre na sua vida, tipo, será que é realmente isso que eu quero? Não sei. E aí a gente precisa pensar, rever mesmo, tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas eu, por enquanto, ainda continuo querendo a carreira acadêmica. Eu acho que das escolhas que eu fiz, é uma das que eu ainda quero sustentar por mais tempo. Pode ser que eu só seja teimoso, tá, gente? Aí agora também sobre o canal, eu sei que eu dei uma sumida mesmo e tudo mais. Como eu falei pra vocês, estava com esse desânimo, estava pensando nisso tudo. Esse ano é o ano que talvez eu me forme. E aí eu tenho que correr atrás de várias coisas, porque entrar no mestrado, né, você tem uma lista de coisas para você correr atrás, precisa provar proficiência em alguma língua estrangeira, né, na língua inglesa, você precisa também organizar certificados, coisas que você fez na graduação, você precisa aplicar também para essas vagas de mestrados, né, escolher a linha que você quer, escolher orientador, pesquisa, tudo isso precisa ser feito, então também eu estava, né, com esse monte de coisa na cabeça organizando para dar conta esse ano. E aí o canal, gente, eu não sei, eu espero continuar, eu gosto muito de... Eu acho que o canal me permite explorar essa parte artística que eu tanto falo para vocês que eu gosto. Eu espero que vocês tenham gostado da vinheta, né? Eu tava já desenvolvendo alguma vinhetinha ali pro começo do canal, porque eu queria... gente, eu sou gay, eu gosto de estética, sabe? Eu gosto de ter conceito nas coisas. Eu queria muito desenvolver o conceito aqui pro canal, só que eu ainda não consegui chegar nesse conceito. Eu queria muito. Não sei se vocês conseguem ver algum conceito, né, nas coisas que eu posto aqui, na forma que eu edito os vídeos e tudo mais, mas tô tentando, né? Tô tentando. Alguma hora eu chego em alguma coisa. Me deem ideias também, sabe? Eu sou muito aberto, tento responder vocês. Não de forma genérica, eu ainda consigo responder, tipo, ler todos os comentários, até quem apagou comentários depois, eu li tudo, tá, gente? Eu sempre leio, eu consigo ler, porque são poucos comentários, então eu consigo ver. Não se sintam com vergonha de comentar, eu sou uma pessoa que eu não comento muito, eu tento comentar, mas eu também não sou uma pessoa que comenta muito, tá tudo bem. Mas isso ajuda o canal, então se você puder, né, comente alguma coisa aqui, eu vou ler com muito carinho, de verdade, e eu agradeço cada pessoa que me assiste, cada pessoa que tá aqui também, eu acho legal, eu acho importante. Na minha época não tinha alguém para falar dessas coisas, e eu gostava muito de acompanhar, sabe? Foi por isso que também eu consegui escolher a carreira acadêmica, porque eu conseguia, sabe? E tem muita gente hoje até que fala da carreira acadêmica, mas é sempre uns homens héteros, ou umas mulheres héteros, assim, prefiro assistir mulheres do que homens, de verdade, mas não tem tantos mais, assim. Engraçado que quando vão entrando pro mestrado, doutorado, essas coisas, fica muito corrido, e essas pessoas param com o canal porque não tem muito retorno. Eu não sei, gente, eu espero não parar, mas... né, vai saber que vai que tem um filtro, um grande filtro depois da graduação que não consegue mais postar nada no YouTube. Espero que não. Vamos tentar, porque eu queria mostrar para vocês também a rotina de como é. Queria, gente, chegar ali mostrando para vocês, minha rotina como professor pesquisador na USP. Eu acharia tudo. Cheira super cante. Mas é isso, me dê ideia, sabe? Eu também tô um pouco sem ideias do que postar aqui. Tem algumas que vocês já me deram que tá aqui anotada, é porque eu também queria postar no momento mais apropriado, querendo ou não, quero que o canal cresça de certa forma, então tem momentos certos que às vezes dá pra você postar um vídeo, outros não, e aí, né, tem ideias que vocês me deram que estão guardadas aqui que eu sim vou postar. E eu moro em periferia, então tem sempre barulho de alguma coisa, eu moro agora, tipo, meu irmão, eu divido meio que quarto com ele, então também tem isso, eu espero ele não estar aqui pra poder gravar, então tem muita coisa, tá? Por isso que não sai tão rápido os vídeos aqui, mas eu vou gravar em algum momento. Mas é isso, gente. Nessas férias, vocês viram ceninhas das coisas que eu fiz nessas férias. Pulei carnaval. Aproveitei para fazer as coisas, a gente tem que aproveitar, a gente tem que viver também. Eu só tô mostrando só tô querendo conversar com vocês mesmo. Enfim, não sei como vai ser o canal, não sei se eu vou conseguir dar conta o ano todo,
Mas o que eu puder mostrar pra vocês aqui, eu vou continuar mostrando. E eu acho que é isso. É uma conversa que não termina aqui, tá? Essa conversa não termina aqui. Vão vir mais vlogs. Eu sou uma pessoa que tenho várias crises existenciais. Eu vou começar a postar essas crises existenciais aqui pra vocês também me falarem. Então também deixem aqui os comentários. Ah, pessoal, se vocês passaram na USP, se tem alguém aqui que passou na USP em algum curso, por favor, postem aqui. Coloquem no comentário o curso que vocês passaram. Mesmo que não seja na USP, né? Se tem alguém aqui que me acompanha que passou em algum curso recentemente, né? Que se vocês foram um dos aprovados de 2026 em alguma universidade, postem aqui, eu vou ficar muito feliz por vocês. Vamos comemorar juntos. Enfim, se vocês também tiverem comentários aqui, de alguma dessas coisas que eu falei pra vocês, tocou vocês, se vocês têm ideias de vídeo, coloquem aqui, gente, comentem, assim, ajuda muito, curtam, compartilhem. Vocês sabem, essas coisas ajudam muito nós, pequenos, micros, nano, youtubers daqueles. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês depois.